viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, que acompanhe aqui os nossos estudos do Religião dos Espíritos. Essa obra memorável do ano de 1959, em que o Emmanuel pinça uma pergunta, às vezes um trecho de pergunta aqui, do Livro dos Espíritos e traz reflexões para nós. Nem sempre com a mesma ideia que Kardec buscava a resposta dos Espíritos aqui, mas como alicerce, como ponto de partida. E essa questão de hoje, desse capítulo 19, que ele deu o título só de corrigir. Corrigir? Mas corrigir a quem, Maurício? Pois é, nós não vivemos numa sociedade ainda atrasada, ainda cheia de equívocos. Nós mesmos não erramos muitas vezes. Então é necessário, sim, para evitar pior caos, que a gente corrija rumos, corrija uns aos outros e principalmente, meu amigo, minha amiga, que a gente se corrija. Porque corrigir os outros pode não dar muito certo, mas quando a gente tem vontade de corrigir os nossos erros, a gente consegue, porque aí só depende da gente aqui. Então o Emmanuel deu esse título, Corrigir. Mas o interessante da história, o que me fez pensar muito antes de parar aqui diante da câmera para conversar com você, é que ele pega a questão 822, que trata da lei de igualdade, que trata da igualdade das leis humanas para os humanos. Porque de vez em quando tem leis que garantem privilégios, né? O tal do foro privilegiado, essas coisas. Mas por quê, né? A gente tem que ter muito cuidado, muita atenção, porque às vezes alguns privilégios viram distorções na sociedade. E outras vezes eles são correções para que outro mal maior não aconteça. Então a gente tem que ter cuidado para não sair dando paulada aí na atual legislação. Por quê? Porque nós já aprendemos, aqui também no Livro dos Espíritos, que a legislação humana vai progredindo e se aproximando da legislação divina. Então nós ainda não estamos nesse patamar de que todas as leis humanas refletem a lei de Deus. Mas o Kardec pergunta aos Espíritos se são iguais ou se deveriam ser iguais perante a lei humana, todos os indivíduos, já que nós somos todos iguais perante a lei de Deus, mas não somos. Ah, mas não, tem gente diferente, tem gente que está na miséria, tem gente que está na abastança. Calma lá. Tudo isso é parte de uma lei geral muito maior. Nós todos começamos simples e ignorantes, muito antes da fase humana da evolução, lá ainda como princípio inteligente. Vamos nos desenvolvendo, e aí a partir do momento em que assumimos responsabilidade, assumimos livre-arbítrio, temos consciência dos nossos atos, a gente entra nesse ciclo de crescimento às próprias custas. E é aí que nós nos diferenciamos. Nós temos a mesma origem, simples e ignorantes, teremos o mesmo destino, a superioridade, a sublimidade, a condição de espíritos puros, mas o caminho, mais do que mérito, porque algumas vezes a gente vê aqui nos textos antigos, o foco é o mérito, a gente passa por isso porque tem que ter mérito, também acho que tem que ter mérito. Mas uma coisa que é mais interessante que esses anos de reflexão me fizeram perceber é que esse percurso do simples e ignorante até a angelitude faz de nós indivíduos. Porque se nós fôssemos criados todos anjos, eu não saberia se eu sou eu, se eu sou você. E se nós tivéssemos sido criados em condições diferentes, também não haveria nem justiça nem bondade de Deus nessa história. Por isso mesmo, quando o Emmanuel vai buscar o texto de Kardec para refletir sobre corrigir, a pergunta assim, como é que nós corrigimos? De que maneira, ao nos depararmos com o erro de alguém, nós reagimos? Nós tentamos corrigir. De que maneira nós corrigimos os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos parceiros e parceiras de vida? De que maneira nós corrigimos a nós mesmos? Porque às vezes, em vez de corrigir a nós mesmos, nós só nos flagelamos com a culpa. Ai, como eu sou infeliz, ai, como eu sou errado, ai, como eu sou equivocado. Isso não é corrigir. Então, nesse texto primoroso do Kardec, do Emmanuel, né? Vamos mudar aqui de foco, porque eu estava pensando em falar do Kardec e falei aqui, eu olhei para o lado de cá do Emmanuel. Mas, nesse texto primoroso do Emmanuel, ele começa com Kardec. E é uma frase que aparece na resposta dos Espíritos da questão 822 que abre espaço para o seu Emmanuel trazer as nossas reflexões. Mas vamos começar com o Livro dos Espíritos, como a gente sempre faz, para entender o contexto de onde é que o Emmanuel fez o alicerce, fez a base do comentário que ele vai fazer. E na questão 822, Kardec pergunta aos amigos espirituais o seguinte: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens, a humanidade,
ser iguais também perante as leis humanas? Resposta dos Espíritos. O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. E é essa frase, essa que eu deixei de amarelinha ali no final. Porque vocês repararam que os Espíritos não disseram um simples sim. Eles chamaram a reflexão. Quer dizer, na hora que eu proponho uma lei, se ela for aplicada a mim, eu vou gostar? Se ela for rigorosa demais, eu vou ficar feliz se ela for aplicada a mim? Porque muita gente, aí eu me lembro da época da Revolução Francesa, né? Aquele monte de gente que tomou o poder, que queria limpar a sociedade e de repente eles mesmos acabaram criando leis tão violentas, que muitas das próprias cabeças dos líderes foram parar nos cestos depois da guilhotina. As leis que eles criaram acabaram causando mal, prejuízo para eles mesmos. Então aqui a ideia é, não vamos fazer para os outros o que nós não queremos que nos fizesse. Isso implica que a gente não tem que corrigir? Isso implica que a gente não tem que alertar que alguma coisa está caminhando errada? Não! Porque muita gente acha assim, os métodos pedagógicos novos dizem que você não pode dizer que o aluno está errado. Tem que dizer que o aluno está errado. É como se diz que é a diferença. Fazer com que a criatura reflita, pense que assim, existe um outro caminho, não estudei o suficiente, ou então eu fiz de um jeito que podia fazer de outro. Isso é um jeito. Agora, outra coisa é você é errado, você é infeliz, você é incapaz. Quantos de nós fazemos com que os nossos filhos e filhas se sintam incapazes? Porque nós os corrigimos de forma muito bruta, de forma muito grosseira. Claro que muitos de nós temos esses erros ainda a manchar o nosso passado, mas a ideia é a gente olhar para o futuro, né? Então a gente começa a perceber o seguinte: o Emmanuel foi buscar nessa frase, na ideia da empatia, na ideia de nos colocarmos no lugar do outro, quer dizer, quando eu for corrigir, vou me colocar no lugar do outro. Quando eu for chamar a atenção de alguém, vou me colocar no lugar do outro. Como é que eu gostaria que alguém chamasse a minha atenção? Porque negar que a gente erra, a gente não pode negar. Então, já que a gente erra e também vai precisar ser corrigido, como é que nós vamos agir na hora de corrigir? E o Emmanuel, lógico, ele traz para nós detalhes, coisas muito singelas, que já mostram como é que é a nossa atitude diante de algumas situações. E começa o texto chamando a atenção para isso. Como é que nós vamos corrigir? Porque de vez em quando a gente pensa assim, Jesus chamava os fariseus de raça de víboras. Primeiro a gente tem que entender qual era o sentido, qual era o peso dessas palavras naquele tempo. Fariseus hipócritas, escribas hipócritas. Se a gente chamar alguém de hipócrita, de fariseu hoje, a gente está ofendendo. Mas será que na época de Jesus, na grosseria com que aquelas criaturas estavam acostumadas a lidar, essas palavras tinham o peso pejorativo que elas têm hoje? Talvez não. Então nós vamos ver Jesus corrigindo pedagogicamente, de acordo com a condição de cada um dos estudantes. Tanto que é assim que ele tem um comportamento para os fariseus e tem um comportamento para os do enfermos, tem um comportamento para os obsidiados e tem um comportamento diferente para os discípulos mais próximos. Para cada um, o mestre que entende o nosso nível evolutivo vai dando a dose de ensinamento de acordo com a nossa capacidade de aprender. E é aí que o Emmanuel começa. De qualquer forma que seja, a mensagem de Jesus é de amor. Então, qualquer coisa, mesmo diante do erro, o amor deve ser a bandeira primeira. É assim que Emmanuel começa. Toda corrigenda, antes que se exprima em palavras, há de vazar-se em amor para que a vida se eleve. Vou até fazer uma pausa aqui, antes de seguir com o texto, porque essa parte inicial ali é muito importante. Quer dizer, vai corrigir alguém? Vai corrigir seu filho? Vai corrigir seu aluno? Vai reclamar do seu cônjuge? Pensa, vou fazer isso com amor. Mas não é aquela coisa melosa, porque de vez em quando eu amo tanto meu filho que eu nem vou falar que ele fez uma coisa errada. Nem vou reclamar da nota baixa da escola. Claro, está errado, está deseducando. Então, o amor não pressupõe moleza, não pressupõe conivência com o erro. Aí o Emmanuel vai prosseguir. Se não, vejamos em comezinhos incidentes da natureza. Não amaldiçoarás a gleba que o deserto alcançou, mas oferecer-lhe-ás a graça da fonte, para que retorne aos talentos da produção. Não condenarás o pântano, em que a lama se acumulou, provocando a inutilidade, mas drenar-lhe-ás o leito de lodo, a fim de que se restaure a leira fecunda. Não reprovarás simplesmente a veste que os detritos desfiguraram, mas mergulhá-la-ás na água pura,
recompondo-lhe a forma para a bênção da serventia. E aí a gente começa a perceber que nesses 2 slides aqui, a gente tem essa observação de coisas da natureza. Como é que a gente age diante da natureza? Por exemplo, no caso do deserto ali no primeiro slide, eu vou ficar reclamando, essa terra não presta para nada, essa terra não adianta. Ou a gente vai pensar em irrigação, adubação, tratamento do solo. Pensa lá o pessoal que no Rio Grande do Sul viu as suas terras férteis serem devastadas pela enxurrada. Agora estão tendo que recompor o solo, porque se parar, olhar da porta da casinha e começar a reclamar, não adianta mais nada, esse solo não presta, nunca aquilo ali vai dar frutos. Mas o que a gente faz? A gente trabalha. A gente corrige, mas é a correção do solo que estava seco e a gente vai lá e irriga e aduba. E no outro slide não é menos importante. Às vezes fica lá, por exemplo, a coisa pantanosa, encharcada, e a gente drena, a gente acrescenta outros materiais de solo para poder dar uma certa enxugada naquilo e transformar de novo num solo fértil. Não tem um monte de situações que eram assim? Era um lugar pestilencial, um pântano. E aí foi drenado, foi tratado, foi removida a lama, foi removido o material em decomposição e adubado e colocado mais algum tipo de solo que sustentasse e que permeasse a passagem da água para não virar pântano. E virou um campo fértil. E aí a mesma coisa com a roupa da gente, né? Você tá lá no ponto de ônibus, passa aquele motoqueiro entregador de pizza, te joga a lama. Você vai pegar a roupa e jogar no lixo? Ou vai chegar em casa, colocar aquela roupa suja de lama dentro da máquina. Primeiro passa do tanque para tirar a lama, né? Mas depois de tirar a lama grossa, joga na máquina de lavar, bota para lavar quantas vezes forem necessárias até tirar a mancha. Então, se a gente não faz aquela corrigenda grosseira de jogar fora, de inutilidade, de reclamar só com as coisas simples da Terra, por que vai fazer com as pessoas? Por que vai fazer com os nossos companheiros e companheiras de caminhada? E o Emmanuel ainda prossegue com alguns exemplos mais do dia a dia. Olha só. Não martelarás indiscriminadamente a máquina cuja engrenagem se nega à função devida, e sim lhe examinarás com atenção os implementos defeituosos, de modo a recuperá-la para o justo exercício. Não derrubarás a plantação nascente que a praga invadiu, mas mobilizarás carinho e cuidado para libertá-la do elemento destruidor, propiciando-lhe recurso preciso ao refazimento. Não aniquilarás certa província corpórea, porque se mostra enfermiça, mas fornecer-lhe-ás adequado remédio, normalizando-lhe os movimentos. E aí o Emmanuel fecha com esses exemplos mais triviais, mas que servem para a gente. Alguém pega aí um carro que enguiçou e sai dando martelada ou joga na ribanceira? Não, a gente pega o carro e vai consertar. A gente pega a máquina, que às vezes solta uma correia de uma máquina de lavar ou de um liquidificador, a gente vai lá e troca o copo que está quebrado, tenta ver para recuperar, porque esse mundo que a gente está vendo aí está virando muito consumista, mas a sugestão até com as máquinas é que a gente procure consertar. E a mesma coisa em relação à plantação tomada de pragas. É lógico, e aí é claro que a gente não pode também ficar assim tão fechado, né? Nem toda plantação tomada de praga pode ser recuperada. Talvez a situação seja mesmo derrubar todo aquele material que está contaminado, por exemplo, nas plantações de soja, de cacau e tudo mais. Deu a praga, você tem que cortar tudo. Mas algumas vezes não, você vai lá e borrifa alguma coisa, a praga cai, a praga morre e a planta volta a trabalhar, volta a funcionar. A mesma coisa com o nosso corpo. Aí é claro, né? Quando chega aqui a gente já sabe, Não, porque meu braço está quebrado, eu vou mandar cortar o braço? Não vou. Porque meu fígado não está funcionando direito, eu vou mandar tirar fora e vou morrer por causa disso? Não, não vai. Então, se a gente tenta consertar o corpo, se a gente dá remédio para o corpo, por que não vai remediar? Por que não vai tentar curar os órgãos da sociedade que estão doentes? Os elementos da sociedade que estão doentes? Essa é a questão. E aí, bom, temos que cuidar, temos que remediar, temos que corrigir. Isso já foi concluído. Em todos esses momentos ali que o Emmanuel fez referência, a gente percebe que a ideia não é você descartar o que está errado, mas corrigir. Por isso o tema corrigir. Mas como fazer? E aí a gente tem Jesus como referência. Como fazer? Como fazer a correção? E vem o alerta do Emmanuel. E aí aquela proposta que a gente viu aqui na resposta da questão 822 do Livro dos Espíritos, com empatia. Eu vou corrigir o outro no erro que o outro cometeu, como eu gostaria que eu fosse corrigido se eu tivesse cometido o mesmo erro.
Pensar desse jeito nos abranda, nos alivia e não nos fará coniventes, não nos fará moles. Olha só o que Emmanuel diz. Repreensão sem paciência e esperança, ainda mesmo quando se fundamente em razões respeitáveis, é semelhante ao punhal de ouro, fulgurando rara beleza, mas carreando consigo a visitação da morte. Corrigir é ensinar e ensinar. Será repetir a lição com bondade e entendimento, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. E aqui a gente tem que fazer uma pausa, porque é nessa segunda frase ali que a gente entra com a mensagem de Jesus, com a postura de Jesus. Mas vamos à primeira, ó. Repreender sem paciência e esperança não dá certo. Aliás, ao contrário. Quando as pessoas são repreendidas com grosseria, quando as pessoas são repreendidas e vivenciando o ambiente acadêmico, eu percebo isso muito frequentemente, elas tendem a se fechar. Por orgulho mesmo, nós somos tão orgulhosos, né? Quando alguém chega esbravejando com a gente, aí a gente insiste no erro. A mesma coisa com os nossos estudantes, com os nossos filhos, com os nossos alunos. Se você chegar esbravejando, se você chegar sem paciência e sem esperança, mesmo que esteja certo, mesmo que seja necessário, a pessoa tende a se fechar, a não nos ouvir. Ela fecha a audição e os sentimentos no primeiro grito que a gente dá. Então a proposta do Emmanuel é bem tênue, é bem Jesus mesmo na história, né? Mas a proposta de baixo algumas vezes pode ser confundida. Porque olha só, corrigir é ensinar. E ensinar é repetir a lição com bondade quantas vezes forem necessárias. É verdade. Mas será que é sempre em sequência? Olha Jesus. Quantas vezes Jesus tentou nos corrigir? E quantas vezes ele precisou esperar uma outra encarnação? Vamos ao livro há 2000 anos. Com o encontro de Públio Lentulus com Jesus, Jesus adverte que ele podia segui-lo agora ou deixar que os milênios de dores o transformassem. E não é que o Emmanuel escolheu, lá é o senador, escolheu os milênios de dores? Mas Jesus não desistiu. As lições foram sendo repetidas, ele foi tendo acesso a mensagens ao longo daquela encarnação mesmo. A partir de Lívia, a partir de tantas outras pessoas, ele foi tendo acesso às informações de Jesus ao longo daquela encarnação mesmo de senador. Mas Jesus não ficou ali, olha, você não quis dessa vez, mas eu vou te ensinar outra vez. Eu vou repetir. A gente tem que repetir para quem quer aprender, para quem deseja aprender. Então, o mestre teve o cuidado de esperar que nós quiséssemos aprender. Aí ele repetia a lição. Então, nós tenhamos o cuidado de observar algumas pessoas e perceber assim, nossa, por mais que eu ame, por mais que eu queira corrigir, eu já falei, agora eu vou ter que deixar quebrar a cara. Eu vou ter que deixar aprender às próprias custas. Isso com relação a filhos, com relação a alunos, com relação a parceiros de caminhada. É triste dizer isso, mas é verdade. Há pessoas que resistem a se corrigir. E só o tempo, as dores do tempo, só a vida ou percurso de um Públio Lentulus transforma Públio Lentulus em Emmanuel. E assim cada um de nós. Então, Jesus não cessa de repetir as lições para nós, mas em tempos distintos. Ele não fica ali tentando forçar a gente a aprender a seguir com ele. E aí você também, pai, mãe, aí você também, professor, professora, não tem que ficar forçando seus filhos, forçando seus alunos a pensar como você. Ensine, repita sempre que tiver boa vontade da outra parte de aprender, porque a gente tem que observar, principalmente em relação a nós docentes, se os alunos e alunas têm a boa vontade de aprender. E aí, quando eles tiverem a boa vontade de aprender, a gente está lá presente. Essa é a questão. Jesus não desiste de nós, mas ele não nos violenta. Ele espera que nós desejemos crescer, que nós desejemos, nos transformar, nos corrigir. E é aí que o Emmanuel vai finalizar essa história, fazendo a referência a Jesus e advertindo, olha, calma lá. Algumas vezes não adianta você ficar só falando o erro. Dá uma acolhida, dá uma mudança, tenta fazer algum tipo... Elogia alguma coisa positiva em vez de ficar só falando das coisas negativas. E é isso que ele chama a atenção, fazendo referência a Jesus. Olha só. Unge-te, pois, de compaixão, se desejas retificar e servir. Lembra-te que o próprio Cristo, embora portador de sublimes revelações no topo do monte, antes de ministrar a verdade à mente dos ouvintes sequiosos de luz, ao reparar-lhes a fome do corpo, deu-lhes compassivo um pedaço de pão. E é isso, meu amigo, minha amiga querida.
Algumas vezes a pessoa que está cometendo erros, ela está tão perdida, ela está tão desorientada, que ela precisa, antes do alerta para corrigir o erro, de algum tipo de acolhimento, ainda que seja da sua humanidade. A pessoa pode estar fazendo muito mal, ainda assim vamos acolher a sua humanidade. Não quer dizer que nós não vamos deixar de corrigir. Não quer dizer que nós vamos pegar alguém que está fazendo mal, que está praticando, que está prejudicando os outros, que aí a gente tem que ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, para lembrar lá do item 21 que algumas vezes corrigir os outros, revelar o mal dos outros é uma necessidade para que essa pessoa não faça mal a mais gente, mas nesse caso aqui, dar uma acolhida, oferecer o pão da alma antes de oferecer a corrigenda. E é nesse sentido, eu fiquei espantado, eu fiquei admirado de ver como Emmanuel consegue, de um texto tão simples, que nos preparava ali para Kardec fazer a pergunta sobre a igualdade de direitos dos homens e das mulheres, que é a questão 822A, mas aqui é 822 só que o Emmanuel trabalhou. A ideia é exercite empatia. Não faça aos outros o que você não gostaria que te fizessem. Como você, meu amigo, gostaria de ser corrigido diante dos seus erros? Ah, eu não erro. Erramos. Todos nós erramos. Eu erro pra caramba. Como nós gostaríamos de ser corrigidos? Se pergunte. E a resposta que você der para si mesmo, para si mesma, aplique aos outros. E aí nós vamos construir uma sociedade bem mais amena, bem mais branda, bem mais fraterna, bem mais amorosa, bem como Jesus gostaria que nós fôssemos. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa reflexão de hoje. Como isso mexeu comigo, para até eu encontrar o link, para eu encontrar o gancho que o Emmanuel usou para formar esse alicerce ali. O não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem a nós. No processo de corrigir, também cabe isso. Então eu espero que você tenha gostado dessas reflexões. Se gostou, por favor, compartilhe aí, nos ajude a levar essa mensagem de amor mais longe. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você quer receber as nossas notificações toda semana, acione o sininho. Eu gostaria que você deixasse um like, mas se não gostou, deixa o dislike. E de um jeito ou de outro, comente aí embaixo, diga para mim aí nos comentários o que você achou do nosso trabalho, para saber o que eu posso corrigir naquilo que eu venho fazendo, de apresentar esses temas para vocês. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!